gente vai ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. A gente vai ler e depois a gente ora. Então diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, carta para a igreja de Filadélfia. Diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos pedir a Deus que fale conosco pela sua palavra. Ó Deus, é bom orar ao Senhor, é bom cantar louvores a Ti, é bom pedir por nós, é bom, Senhor Deus, expor a nossa vida diante do Senhor. Deus, o Senhor é conhecedor das nossas vidas, por onde andamos, o que pensamos, os intentos do nosso coração, as coisas que nós nem sabemos interpretar em nós, o Senhor as conhece bem. E nós temos o privilégio não apenas de saber que o Senhor nos conhece, mas um privilégio tanto quanto, se não maior, de Te ouvir, Deus. Dá-nos ouvidos para Te ouvirmos. Dá-nos ouvidos no coração, Senhor. Dá-nos uma mente não apenas inquiridora, uma mente que quer conhecer, uma mente que deseja, Senhor Deus, Te entender conforme o Senhor sabe que podemos Te entender, com base na revelação que o Senhor fez para nós. Mas, acima de tudo, pedimos, ó Deus, um coração que guarde a Tua voz, um coração, Senhor Deus, que escute, Senhor Deus, e seja transformado, tocado pela Tua voz. Deus, Tua voz é refrigério para as nossas almas. Tua voz é alívio para o nosso coração. Tua voz é resposta para aquele que está perdido. Tua voz, ó Deus, é direção para aquele que não sabe o que fazer. Tua voz, Deus, é poderosa. A Tua voz, ó Deus, é algo, Senhor Deus, que muda, transforma a nossa vida. Coisas que nós não conseguimos operar em nós, Tua palavra opera. Nós somos frutos disso, Deus. E não desejamos que hoje seja diferente. Não por causa de nós, ou por causa de quem fala, mas por causa, Senhor Deus, da palavra viva, do Deus da palavra, que está aqui no nosso meio. E, Senhor Deus, não permita que a nossa mente, o nosso coração sejam roubados nesse momento. Roubados pelas preocupações da vida ou por emoções desenfreadas. Não permita, Senhor Deus, que a gente se perca de Ti neste momento. Mas que nossas mentes e os nossos corações estejam voltados para o Senhor e a gente ouça a Tua voz,
a gente contemple o Senhor, ó Deus, na palavra, e a gente possa, assim, crescer no conhecimento de Deus e nos relacionarmos melhor contigo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, essa carta foi escrita para a igreja de Filadélfia, e essa cidade ela ainda existe, não mais com este nome, mas não sei se eu vou pronunciar direito, Al-Azehir, eu não sei onde é a sílaba tônica aqui, então Al-Azehir, fica na Turquia, ela está preservada, mais um roteiro para um dia a gente poder conhecer. Mas naquela época, no primeiro século, ou um pouquinho antes do primeiro século, essa cidade ela recebeu esse nome em honra a uma pessoa, e um destaque que se dá para ela é que ela tinha uma reputação de ser chamada de cidade missionária. Por que uma cidade missionária? Cidade missionária, na verdade, é uma reputação que os teólogos costumam fazer para essa cidade. Porque ela existiu, ela foi fundada, ela foi pensada, delineada, projetada para ser um centro de difusão da cultura greco-romana em honra à capital do império, que era Roma. Então, a cidade ela foi criada para ser um centro difusor de língua, e língua é uma expressão de cultura, e costumes e culturas dos pagãos que viviam nessa cultura greco-romana. Então, é uma cidade que tinha uma honra cultural, um prestígio cultural. Mas, no ano 17 depois de Cristo, juntamente com a cidade de Sardes, por ela ser uma região de vale, houve um terremoto, quando a gente falou de Sardes, a gente falou disso, que atingiu e destruiu essa cidade. E aí, tanto é que Roma, a capital do império, deixou de cobrar imposto de Filadélfia por 5 anos, para que os moradores da cidade pudessem usar esse dinheiro para investir na sua infraestrutura de casa, de moradia, de reconstrução da vida, porque tamanha foi a devastação que a cidade teve que se deparar por causa desse terremoto. Mas a vida da cidade não foi mais a mesma depois desse terremoto. Todas as pessoas que iam reconstruir suas vidas na cidade de Filadélfia, talvez faça esse exercício e tente se colocar no lugar dessas pessoas. Eles se viram na seguinte situação: é aqui que eu tenho que viver, mas eu tenho que reconstruir a vida em termos de habitação e de moradia, de estrutura. Só que eu tenho que construir a vida, sei lá como era, não sei tanto como eram as habitações em termos de arquitetura, de engenharia, mas a gente vai construir a nossa moradia e a gente vai fazer construções inseguras. Interessante que toda pesquisa que eu fui fazer, eles diziam isso. Os cidadãos dessa cidade, eles construíam, depois desse terremoto, eles viviam em casas, mas a percepção que eles tinham era casas que são inseguras. A gente faz plano para o futuro, temendo ou tendo um terremoto em mente. Não sei como é que faz plano para o futuro tendo um terremoto em mente. Não sei, estou falando assim, seriamente, mas era assim que eles viviam. A igreja que lá existia, aliás, essa era uma coisa que a igreja tinha que lidar. Numa cidade em que as pessoas construíam suas moradias pensando numa realidade futura de terremoto, as pessoas diziam: por que uma igreja lá? Diante das outras igrejas, a atmosfera que a igreja de Filadélfia tinha que lidar por que investir recursos ou tempo num lugar que as pessoas não veem futuro deles nesse lugar. A opção que as pessoas tinham se elas pudessem tomar essa decisão, eu vou embora de Filadélfia. Embora ela tenha esse projeto de origem, a geografia não ajuda.
Então era um lugar não é o lugar que as pessoas pensavam ser o futuro. E aí, quando a gente implanta uma igreja para que ela comece pequena, e pode continuar pequena para sempre, não tem problema com isso, mas a gente pensa em crescimentos, não quantitativos, mas a gente pensa em estabilidade, em a coisa vingar, falando de uma maneira mais popular. E aí, numa cidade que as pessoas saibam que não vai vingar nada, que elas não querem que as famílias delas vivam ali, por que uma igreja naquele lugar? Por que insistir em uma igreja num lugar como esse? Era um lugar que naturalmente não tinha força. Era um lugar que naturalmente era um lugar complicado em termos de geografia de você construir vida, família e, consequentemente, igreja. Bom, acho que nesse contexto, explicando a realidade da cidade, a gente já vai entendendo por que Cristo usa os termos que usa, por que ele se apresenta do jeito que se apresenta e por que ele diz o que disse para a igreja. Mas a gente precisa pensar algumas coisas, e antes disso, se você viu aí a chamada para o título do sermão de hoje, é a Igreja de Filadélfia, a nossa força, ou a força vem da palavra. A força de um crente vem da palavra de Deus. E eu queria que, antes da gente pensar os pontos dessa carta que Jesus Cristo escreveu para aquela igreja, que é para você e para mim, eu e você pudéssemos ter em mente, eu vou ser bem direto, eu vou falar você, mas eu estou junto nessa. Se você não tem certeza do seu lugar funcional no corpo de Cristo, talvez você esteja aqui hoje dizendo, mas, olha, eu tenho tanto tempo de caminhada com Deus, mas eu ainda não sei o meu lugar no reino de Deus. Eu não sei o que Deus, mais especificamente, o que Deus me chamou para fazer na obra de Deus. Fica com essa pergunta diante de você ao longo desse sermão. Se você está aqui hoje dizendo por que a Fonte Sicá insiste em fazer uma igreja nos Jardins, ou se você diz por que a gente insiste em... Aliás, confessando, por que eu, várias vezes, por que a gente insiste numa igreja, num lugar que nós estamos? Porque o Senhor nos plantou aqui, tantos anos nós estamos aqui. Acho que é um momento também da gente se permitir, à luz da meditação desse texto, dizer por que nós estamos aqui, por que nós insistimos, ou por que continuamos, de que maneira continuamos, quais são as nossas perspectivas à luz do que Deus deseja, não para um projeto de CNPJ, mas para a gente como ajuntamento do povo de Deus nesse lugar. E também, para você que talvez esteja aqui dizendo, eu sei de uma coisa, porque eu tenho consciência de que eu sou uma pessoa de poucas forças. Pessoalmente, particularmente, se você está aqui olhando para os desafios da vida, e você olha para você e diz, quanto mais eu vejo os desafios da vida, mais eu me percebo com poucas forças. Então, para a gente como igreja, porque estamos aqui, para você que olha para você e se percebe com os desafios da vida e vê que você não tem estrutura para lidar com os desafios da vida, e para você que está aqui dizendo, puxa, mas o tempo passa, eu estou crescendo na fé cristã, mas eu não sei o que Deus me chamou para fazer isso, me dá uma certa crise. Eu tenho certeza que, entre outras coisas, pelo menos essas três, Deus deseja reformar, responder, ser bem diretivo para o seu coração e para o meu coração nessa manhã. Então, vamos pensar como Jesus Cristo se apresenta para essa igreja. Versículo 7, ele diz para essa igreja, estas coisas diz aquele que é santo e verdadeiro. Ele é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi nas mãos. A apresentação de Jesus, quando ele diz, essas coisas diz aquele que é santo e verdadeiro, ele está dizendo que ele não se agrada daquilo que pretende ou aparenta alguma coisa, mas que na realidade é falso. Ele é santo e verdadeiro no testemunho que ele dá. Ele conhece vida, ele conhece coração, ele conhece a nossa vida, ele conhece quem é dele e quem não é dele. Os irmãos da igreja de Filadélfia, eles tinham que lidar com os judeus. E judeus que não viam em Jesus o Salvador.
não viam em Jesus o Messias enviado por Deus para salvar o nosso coração do pecado. E essas pessoas que não aceitavam Jesus Cristo colocavam um julgamento naquele que seguia Jesus. Seguir Jesus nesse contexto era um desafio muito grande. Seguir Jesus naquele contexto era ficar debaixo de perseguição. E essas pessoas que diziam, bom, a gente tem o Antigo Testamento, a lei de Moisés, nós somos judeus na raça, a gente tem um pedigree, mas a gente não reconhece em Jesus o Salvador, ele não é o Messias do nosso coração. Essas pessoas julgavam e chamavam para si a responsabilidade, ou chamavam para si a pretensão de dizer, nós somos verdadeiramente de Deus, e seguidor de Jesus não. Se quem segue Jesus é falso, está errado e está na mentira. E Jesus Cristo está dizendo para aquela igreja, dizendo assim, essas coisas diz aquele que é santo e verdadeiro. Quando ele diz que ele é santo e verdadeiro, ele está dizendo, olha, eu não me agrado de pretensões daquele que é falso. Santo e verdadeiro é Jesus. E onde ele está, tem santidade e verdade. E onde ele não está, não há verdade. Porque ele é a verdade. Gente, isso é muito sério, né? Jesus é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele está dizendo, onde eu estou, há a verdade. Onde eu não estou, pode ter pretensão de verdade, mas isso é falso. Não é à toa que naquele dia, a gente lembra daquele texto que diz, Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu fiz muitas coisas, e aí Jesus Cristo disse que naquele dia, no dia final, a gente vai ter a experiência de ver Jesus Cristo dizer para muitas pessoas, dizendo, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Mas como que você, Senhor, no teu nome eu fiz muitas coisas, beleza, mas eu nunca estive aí. Eu nunca fiz parte do teu coração, da tua vida. Você pode ter feito muitas coisas no meu nome, mas eu nunca fiz parte da tua vida. Então Jesus Cristo está dizendo para uma igreja que estava sendo julgada por judeus, que não queriam Jesus na vida deles, e isso era um julgo sobre eles. E Jesus Cristo está dizendo, essas coisas dizem o que é santo e verdadeiro. Eu tenho a chave de Davi, e quando ele diz que ele é santo e verdadeiro, ele está dizendo que ele é verdadeiro e ele é fiel, para vindicar a obra dele nas pessoas que entregaram a sua vida para esse Jesus. Só ele tem as chaves de Davi. O que são essas chaves de Davi? Está lá no livro de Isaías, capítulo 22, versículo 22. Lá no contexto de Isaías, era na época de um rei em Israel chamado Ezequias, e ele tinha um homem que era um administrador da casa e do palácio do rei. Esse homem era chamado Eliaquim, e ele, lá no texto, Eliaquim, ele é que tinha a chave da casa e do palácio do rei. Ele tinha a chave de Davi. Era ele que controlava, era ele que permitia o acesso, ele que tinha posição de autoridade para garantir que pessoas pudessem acessar o rei ou não acessar o rei. Jesus Cristo pegou uma palavra muito comum para judeus e está dizendo, bom, os judeus estão chamando para si a responsabilidade de dizer quem pode acessar Deus ou não, mas estas coisas diz aquele que é santo e verdadeiro, onde eu estou, a verdade está, porque ele é a verdade, ele é santo, ele não erra. E segunda coisa, quem tem a chave para mostrar, para garantir acesso a Deus ou não, é ele. Estas coisas, diz aquele que ele é que tem a chave de Davi, ele é que tem poder, é ele que tem autoridade no reino de Deus, e é ele que manifesta honrosamente, dá essa autoridade para as pessoas que o receberam nas suas vidas. Então, essa é a apresentação que Jesus Cristo faz para essa igreja, na cidade de Filadélfia, com um horizonte a longo prazo, 100,
não construído diante de si, porque a igreja é constituída de pessoas. Se as pessoas lá não tinham uma vida, um horizonte grande de longo alcance, a igreja que lá existia reflete as pessoas. Para essa igreja, Jesus Cristo diz essas coisas, diz o santo e verdadeiro, onde ele está a verdade, e uma igreja que dizia que era vista pelos judeus, vocês estão proibidas ou privadas, ou não têm acesso ao Deus Todo-Poderoso, e ele diz, estas coisas diz aquele que garante o acesso. E ele dá essa autoridade. Qual é a mensagem de Jesus para essa igreja? Que é para você e para mim. A mensagem de Jesus, eu queria que você prestasse bastante atenção aqui. A mensagem de Jesus não vem com advertência para essa igreja, como a gente viu também para uma outra igreja. Ele não tem nada para advertir em termos de correção. A mensagem que ele dá para essa igreja é encorajamento. E aí, eu queria que a gente pensasse nisso hoje. Eu preciso ser encorajado. E você também. Antes da gente pensar que ponto Jesus Cristo quer dar para essa igreja de encorajamento, eu queria que hoje a gente ficasse vulnerável nesse sentido. Eu estou aqui porque Deus quer me encorajar. Quem é que precisa de encorajamento? Quem é fraco. Quem é que precisa de encorajamento? Quem tem medo. Quem é que precisa de encorajamento? Quem sabe que não sabe. Quem sabe que não consegue. Quem sabe que não tem. Quem sabe que não pode nada. E aí, eu fico pensando que a igreja de Jesus Cristo, ela vê Deus fazer muitas coisas, mas ela também vê que a gente não sabe fazer nada. Quem precisa de coragem? Aquele que sabe que não é resposta para nada. Quem que precisa de coragem? Aquele que sabe que não é razão para nada, nem fundamento para nada. Quem que precisa de coragem? É aquele que tem a liberdade de chegar diante de Deus e dizer, eu não tenho força. Eu não sei se se isso é um lugar comum para você, se é, que bom, mas se não é, a gente precisa encontrar esse lugar diante de Deus. O reino de Deus é um lugar de pessoas que não têm força. O reino de Deus é um lugar de pessoas que não têm resposta para nada. O reino de Deus é um lugar de pessoas que não se acham nada. O reino de Deus é um lugar de pessoas que erram, que não gostam do erro, que têm repulsa ao erro, mas que sabem que não estão glorificadas plenamente. Que a glória plena do nosso Salvador está em processo na nossa vida. Então, se tem algo que nos nivela, a gente costuma dizer isso, a gente é nivelado por baixo. Pois é isso mesmo. Pessoas não prontas, pessoas que não têm, pessoas que não sabem, pessoas que não precisam chegar diante de Deus ou diante de si mesmas e diante umas das outras para impactar com alguma coisa. Muito pelo contrário, não é um conformismo, não é uma percepção desprezível de si mesmo, mas é um olhar honesto e real de dizer, eu não tenho força. Não tenho força. Agora eu amo Jesus, creio nele, ele é a verdade, mas eu não tenho força para viver. Não tenho, crente, às vezes, se levanta, não tenho força para viver. Não tenho força para continuar, não tenho condições de permanecer, me faltam coisas. Admitir o que nos falta é uma experiência comum na vida de uma igreja. E Jesus diz para ela, você tem pouca força. Só que em que contexto ele diz isso? Ele diz isso num contexto de encorajamento. A gente vive num momento em que a gente busca encorajamento em muitas coisas, mas a palavra de Deus, ela diz que tem um único encorajamento, uma única maneira da gente encontrar forças e razão para permanecer e para continuar. É naquilo que Jesus Cristo nos dá por meio da sua palavra. Portanto, hoje, antes da gente pensar como Jesus encoraja essa igreja, o que eu gostaria de acentuar nesse ponto é, olhe para o essencial, meus irmãos. E o essencial hoje você precisa ser encorajado. Se permita ser encorajado por Jesus.
Se permita ser fortalecido por Jesus. Se permita ser animado por Jesus. Permita que a palavra de Deus, ela te dê forças para você viver. Força para você continuar. Força para você florescer no que Ele quer. Porque se a vida não for com a coragem, o encorajamento que vem do céu para nós, você vai buscar forças onde não há força. Você vai contar com recursos do aqui e do agora, do lado de cá. E a nossa vida não pode ser mantida pelas coisas do aqui e do agora. A nossa vida é mantida pelo nosso Deus. Então, aquele que depende de Deus precisa olhar para o essencial e dizer: Deus, eu preciso de força para continuar, porque eu joguei a toalha. Eu tenho pouca força. É uma experiência de humilhação, mas não de vergonha. Para essa igreja que tem pouca força, Jesus começa encorajando, dizendo o que para essa igreja? Olha, eu coloquei uma porta aberta para o reino. Diante de você eu coloquei uma porta aberta. Primeiro ponto desse encorajamento, e que Jesus chama a atenção para o essencial daquela igreja, que é para você e para mim também. O que é essa porta aberta para o reino? É a oportunidade de pregar o evangelho. É a oportunidade de ver Deus operando na vida de pessoas. É a oportunidade de ver Deus criando ouvidos para ouvir o evangelho e o desejo para receber a palavra. Aquela igreja não tinha estrutura. Aquela igreja não tinha estrutura. Ela não tinha condições de dar grandes passos. Mas Jesus Cristo está dizendo para ela: tudo bem. Eu coloco diante de vocês uma porta aberta, porque vocês vão ter a experiência de ver Deus operando em pessoas. Deus operando em vidas. Deus operando no coração das pessoas. É uma linguagem de Paulo no Novo Testamento. No livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, ele sempre usa essa expressão. Olha, e no livro de Atos, capítulo 14, no livro de Colossenses, capítulo 4, ele diz isso: uma porta se me abriu, ou eu oro para que Deus abra uma porta. O que é essa porta aberta? Para que eu fale do evangelho, para que pessoas conheçam o evangelho, para que o evangelho opere na vida das pessoas. E aí, meus irmãos, eu quero chamar a atenção para algo muito maravilhoso para nós. Talvez a gente se depare em situações na vida que a gente diz: eu tenho pouca força. Em termos, talvez, de estrutura. Ou a gente pode olhar para nós aqui hoje e dizer: nós temos pouca força. Mas o evangelho, nosso Salvador, é aquele que coloca diante de nós uma oportunidade para a gente ver o evangelho operando na vida das pessoas. Na semana passada, no momento da oração, eu quero ser muito honesto diante de vocês, dizer que Deus levou meu coração a orar por pessoas que precisam ser alcançadas com a mensagem do evangelho. E talvez hoje, irmãos, se você está aqui dizendo assim: não, mas a gente vai evangelizar esse bairro, ou algum lugar dessa cidade, ou as pessoas da minha família, eu vou ver Deus operando quando a gente tiver um pouco mais de estrutura. Alto lá. O pastor Jesus, o dono da igreja, está dizendo que para uma igreja que não tinha estrutura, ele colocou uma porta aberta, uma oportunidade para que ela veja o evangelho, trabalhando a verdade que é Jesus no coração dessas pessoas. E eu diretamente queria dizer isso para você que está aqui, para mim. Esta oportunidade nos foi dada. Ela não tem nada a ver com estrutura. Estrutura, se tiver, está disponibilizada. E se Deus quiser usar, valeu. Mas se não tem, é hora de dizer: tudo bem, nos falta isso, isso, isso e isso. Mas a beleza do texto é que a gente olha para a palavra e Deus está dizendo o quê? Ele abriu uma porta para que a gente veja o evangelho operando na vida das pessoas.
E eu gostaria que a gente pensasse que esse evangelho, ele que opera na vida das pessoas, talvez a gente é pronto para olhar Deus operando na vida das pessoas, mas ele está aberto, é uma porta aberta para Deus, em primeiro lugar, agir em você. Agir em mim. Esse evangelho é Deus operando na nossa vida e também a gente vê Deus operando na vida de pessoas. E é para isso que Deus chama a nossa atenção nessa manhã. Deus quer operar o evangelho do Filho dele na nossa vida e na vida de pessoas. E por mais que nós não tenhamos estruturas ou tenhamos pouca força pessoal, coletivamente, institucionalmente, uma coisa é certa: os nossos olhos, o nosso coração tem que estar apegado que Jesus é aquele que abre uma porta diante de nós para que o evangelho possa ser operado. Ele é aquele que cria, trabalha nos ouvidos para que a mensagem seja ouvida. Ele é aquele que trabalha no desejo do coração das pessoas para que essa mensagem seja recebida. A nós nos cabe fazer o quê? Orar e anunciar a palavra. Novamente, eu quero dizer, se você tem olhado para as pessoas que Deus colocou na sua vida, seu filho, vendo e olhar o seu filho, olhar o seu amigo, olhar o seu irmão, olhar o seu pai, olhar a sua esposa, olhar o seu esposo, olhar alguém de perto, de longe, no condomínio, alguém da faculdade, da época da escola, sei lá, alguém que você encontrou depois de tantos anos nas redes sociais que você sabe que está indo ladeira abaixo. Um abismo está chamando outro abismo, e você chorar aos pés do Senhor e dizer: Deus, o Senhor é aquele que pode operar esse evangelho, criando percepção de pecado nessa vida, convertendo, trazendo essa pessoa à verdade, trabalhando o desejo dela. É que às vezes a gente ora uma vez, Deus não faz, a gente para de orar. Ou a gente acha que o tempo passou e foi tempo demais. Mas, irmãos, a gente precisa orar, porque Deus colocou uma porta aberta. Uma porta aberta que ninguém pode fechar. E é a oportunidade para a pregação do evangelho e o evangelho operar na vida de pessoas que precisam ouvi-lo. Como é que você chegou ao conhecimento de Jesus? Porque um dia alguém pregou para você. E essa palavra operou o reino de Deus na tua vida. Outras pessoas precisam ouvir. E a gente precisa entender que Deus abriu uma porta. Mas Jesus Cristo, isso aqui é só um tapete para ele trazer o encorajamento. O encorajamento que ele vem agora para dizer para a igreja é o seguinte: você tem pouca força, mas você guardou a palavra e não negou o meu nome. Talvez você esteja aqui dizendo hoje, ou a igreja de Filadélfia olhava talvez para as outras, como a gente vai ver na semana que vem com a igreja de Laodiceia, e que tinham estrutura e poderiam fazer muitas coisas, mas essa igreja não tinha a oportunidade de fazer, porque lhe faltava estrutura. Não é que ela não queria, o problema dela não é negligência, é que não dá para fazer. Não dá para fazer. E aí Jesus Cristo diz o que para essa igreja? Você guardou a palavra e não negou o nome. A maioria das pessoas que, quando vão expor esse texto, eles dizem o seguinte, que pode ser resumido nessa sentença: irmãos, fidelidade é mais importante do que aquilo que você tem, do que aquilo que você faz. Fidelidade é o que importa. Fidelidade a quê? Fidelidade a quem? A igreja de Filadélfia era uma igreja que não tinha muitas coisas e nem poderia fazer, como eu disse. Mas eles eram fiéis e perseveravam. O que eles têm? Eles têm a palavra, o evangelho, eles têm Jesus. E mesmo debaixo de um contexto em que os judeus os acusavam de não serem de Deus, e zombavam da obra de Cristo na vida deles, eles optaram, eles não podiam evangelizar diretamente, porque lhe faltavam algumas estruturas, mas eles, debaixo de um contexto de zombaria, por serem de Jesus, dizendo: olha, isso que vocês seguem não é de Deus, e não apenas zombaria, mas acusação e perseguição, porque ser cristão era ser perseguido nesse contexto,
eles mantiveram e continuaram nessa situação, nesse contexto, eles mantiveram a confissão deles e eles entenderam que o que eles poderiam fazer naquele contexto era manterem-se fiéis àquilo que eles receberam. Fidelidade é o que mais importa. No reino de Deus, irmãos, a palavra que Deus nos traz como o coração desse encorajamento é: continue a ser fiel àquilo que Deus te deu. É uma linguagem que ele vai falar já já. Guarda o que você tem. Jesus está olhando para aquela igreja, ele não está te dizendo ainda continue, guarde o que você tem, mas ele está dizendo, não, olha que legal, vocês receberam e o que foi dado está aí. Vocês obedecem. Vocês conhecem, vocês creem, vocês são fiéis no que vocês receberam. E este é o maior feito. E aí eu disse no início, se você é daqueles que está aqui dizendo, oh, o tempo passa e eu não sei o que eu vou fazer no reino de Deus, qual é o meu lugar no corpo, saiba de uma coisa. Deus quer que você seja fiel. Isso é mais importante do que sucesso. Isso é mais importante do que resultados. Isso é mais importante você dizer, Deus, eu passei a vida guardando a tua palavra, guardando o evangelho que o Senhor me deu. Fidelidade, irmãos, àquilo que Deus nos deu, é algo que não é pouca coisa, é algo que faltou em muitas igrejas, que Cristo já apontou, como a gente leu nas cartas anteriores, nas semanas passadas. Elas fizeram muitas coisas, elas tinham muitas coisas, mas nem todas tinham guardado o que eles receberam de Jesus. A coisa mais bonita é perceber quando a gente vai avançando na vida cristã, e a gente chega no final da vida e a gente vai vendo que Deus eu continuo guardando, continuo sendo fiel ao evangelho que eu fui alcançado, para o qual eu fui alcançado. Talvez hoje a gente precisa olhar para nós e perceber quais são as tentações que a gente tem para abandonar a fidelidade ao evangelho. Pessoalmente e a gente como igreja. Trocar a verdade, trocar o evangelho por resultados rápidos, pegar um caminho mais rápido, pegar um atalho que nos garanta talvez algumas respostas instantâneas, ou alguns prazeres que talvez possam nos dar uma sensação de esquecimento, de lutas e problemas que Deus colocou diante de nós. E hoje é o momento da gente dizer, Deus, eu não quero. Eu quero aprender a guardar o que eu recebi. Esse é o maior feito que você pode fazer, que você pode desempenhar, desculpa a redundância. Guardar o que a gente recebeu. E Satanás não quer que a gente guarde o que a gente recebeu. A gente recebeu um tesouro, irmãos, e o nome dele é Jesus Cristo. A gente recebeu uma riqueza, o nome dessa riqueza é o Evangelho de Cristo Jesus. Só que há um inimigo que luta o tempo todo para que a gente não seja fiel a esse Evangelho. Para que a gente abra mão de Jesus o tempo todo. E, às vezes, até as nossas atividades, nas nossas atividades, a gente perde fidelidade. A gente esquece de guardar a palavra. E a gente nega o nome de Jesus. Que nessa manhã haja essa beleza da gente poder voltar e dizer, peraí, eu não sou o que eu faço. Você não é o que você tem, você não é o que você faz. Você não é, se a sua identidade está no que você tem, se a sua identidade está no que você faz, se a minha identidade, irmãos, está aqui em ser chamado por vocês de um pregador para a Igreja Batista Fonte Sicar, está errado, a nossa identidade está lá na cruz. É lá que a gente recebeu um tesouro. Sua identidade não está no desempenho das suas tarefas, sua identidade não está nas nossas atividades familiares, relacionamentos eclesiásticos, relacionamentos sentimentais, amorosos. Nossa identidade, isso não está nisso. Essas coisas vêm e vão. Essas coisas vêm e elas vão. Hoje a gente está empregado, amanhã pode não estar mais. Hoje a gente pode estar com um cargo tal, amanhã a gente pode não ter mais esse cargo. O que Deus está dizendo é, seja fiel ao tesouro que você recebeu. Jesus Cristo é tudo que você tem.
Jesus Cristo é tudo o que você tem, e isso ninguém rouba de você. Ele é tudo que eu tenho. Tudo, tudo. E nada pode ser o meu tudo. Nada pode ser o seu tudo. Aquela igreja não tinha nada, literalmente. Mas ela tinha uma coisa que era o seu tudo, Jesus. E a isso eles se apegaram. A isso eles se apegaram com a vida. E disseram, não, isso aqui a gente vai obedecer e viver. A gente vai ser fiel. Jesus é a nossa riqueza, irmãos. Jesus é o nosso tesouro. Jesus é a nossa vida. Jesus é a nossa... Isso é muito sério. Dizer, não, a minha vida é Jesus. É uma palavra que eu não estava para ouvir, mas eu ouvi depois e eu repito, e eu não quero deixar de repetir hoje, que eu lembro no culto do nosso falecido irmão Alex, quando o Lucas falou uma coisa na direção, o Alex, nós estamos cultuando Jesus sem vê-lo, mas ele está na presença de Deus vendo, cultuando. Eu falei, meu Deus, um que já chegou lá e nós que estamos aqui, sem ver. E não vamos ver. Mas eu fiquei pensando no desafio que a gente tem de não ver Jesus e mantê-lo firmes, nos mantermos firmes a essa confissão de que somos dele, que ele é tudo para nós, até que os nossos olhos se fechem e a gente abra na eternidade e cultue ele vendo como tal qual ele é. Você tem pouca força. Você que está aqui, você tem pouca força. Isso deveria ser para nós, que bom. Num mundo que pede para a gente ter muita força, para a gente não poder fraquejar, não pode errar, num mundo que cancela, não é? Num mundo que errou, perdeu, num mundo que não tem conversa, num mundo que tem 10 querendo ter um lugar na empresa, num mundo que você é selecionado, né? Você é selecionado para a empresa, selecionado para estudar, selecionado, tudo tem processo seletivo. Não sei, na vida amorosa, eu fui um pouquinho selecionado, acho que selecionei também um pouquinho. Não fui a última opção também, né? A gente seleciona todas as coisas no mundo do descarte. A gente encontra o Evangelho nos dizendo que no reino de Deus a gente segue Jesus e a gente já sai na largada. Ele dizendo, eu sei que você não tem força. Que bom. Irmãos, isso deveria nos fazer mais humildes nos nossos relacionamentos. Isso deveria nos fazer com mais reciprocidade. Eu não estou dizendo que a gente não tenha, mas sempre a gente pode crescer nisso. Mais reciprocidade em dizer, e nas nossas expectativas, mais maduro quando o irmão erra, e a gente saber lidar com a falha do outro. Mais sensível às dificuldades que um irmão tem, porque ele não tem força, assim como você também não tem. E a gente poder se permitir ser alcançado por alguém, porque a gente não tem força. Ontem a gente estava num pequeno grupo lá em casa, e a gente discutiu exatamente isso. Como o reino de Deus nos faz pessoas humildes para a gente aceitar que a gente precisa de um irmão para chorar com a gente. E de um irmão para se alegrar com a gente. Porque a gente não tem força. A gente precisa de ter Deus partícipe das nossas misérias, inclusive. Porque Ele é a nossa força. Quando a gente sabe que não tem força, a gente se apega a Jesus como nossa força e é fiel a Ele. E aí Jesus Cristo, do versículo 9 até o versículo 12, ele vem numa ação quádrupla para aquela igreja. Isso envolve, nessa ação, nessas recomendações, essas 4 recomendações dentro do encorajamento, envolve promessa e desafio. Qual é a promessa que ele dá para encorajar? Bom, ele diz, ele mostra, eu vou fazer com que esses que perseguem, zombam da obra de Cristo na vida de vocês, eu vou fazer com que eles saibam que eu te amo. Muito cuidado, porque a gente às vezes não pode olhar esse texto e olhar aqui no melô da vitória. Vai vir aos meus pés e vai
Deus vai humilhar a tua vida e você vai pagar, e não é o melô da vitória. Isso aqui é a gente entender que Deus tem amor por aqueles que se curvam diante de Jesus como o Messias. Deus ama o Filho dele, Jesus. E esse Filho está aí. Esse Filho está aqui. Então, não é que Deus, você não é protegidinho de Jesus, você não é o escolhidinho, o filhinho preferido dele. Ele tem um filho que ele ama e que é santo, maravilhoso, e o nome dele não é você, nem eu. O nome dele é Jesus Cristo. E esse filho amado por Deus Pai na tua vida, esse amor de Deus Pai pelo Filho, e esse Filho vivendo em você, é a base da tua segurança. Um perfeito amor que Deus tem pelo Filho, e esse Filho de Deus que me fez filho de Deus. E eu estou seguro no amor do Pai. Essa obra tem testemunho de Deus. Essa obra de Deus na tua vida, ela tem testemunho. Você pode não ter força, você pode não ter resultado, você pode não ter o que mostrar para comparar com outras pessoas, mas você tem o Evangelho, você é fiel a Ele, você guarda Ele. Saiba de uma coisa, a vida de Jesus em você, você prova o perfeito amor do Deus Pai. Essa é uma bênção maravilhosa. Mas não apenas isso. Jesus Cristo diz para a igreja que Ele também protege, Ele ama aqueles que são dele, que o Pai lhes deu, mas Ele também protege na tribulação. Eu sei que às vezes a gente gostaria que Deus nos livrasse da tribulação, da luta, do sofrimento, do problema, mas Ele diz que não. Olha, na tribulação que vem sobre todo o mundo, Ele vai nos guardar. Por quê, irmãos? É uma tônica que vem aparecendo, porque tônica sempre aparece na palavra e tem aparecido nessas cartas às igrejas que a gente tem meditado nas últimas semanas, é que o inimigo, e uma pessoa que não é amiga do Evangelho, não é amiga de Deus, ela não apenas é neutra de não querer, muitas vezes ela persegue o Evangelho. Então, você ser fiel ao Evangelho, você ser fiel à vida, a Jesus, suscita perseguição. E Jesus Cristo diz que quem segue a Ele vai ter que aprender a lidar com essa realidade. Mas não sem uma certeza, Jesus o guarda nesse contexto. Jesus nos guarda nesse contexto. E aí, um desafio, retenha o que você tem. Retenha o que você tem. Eu já vou aplicar para nós. Reter o Evangelho que você tem. Significa, irmãos, seja constante. Tenha constância para manter a sua vida com Cristo. Ele não é teu tesouro? Você não é fiel a Ele? Ele não é a vida de Deus em você? Coloque isso como tua escolha primeira, e aí você pensa as outras coisas da tua vida. Ordena isso. E aí você coloca, deixe que isso coloque todos os departamentos do teu ser, subordinados a isso. Seja constante. Retenha o que você tem. Quando a gente perde constância, Deus, às vezes, a gente coloca Ele num lugar que Ele não deveria estar. A porta que ninguém fecha, é uma porta de vitória, mas você precisa manter. Você precisa alcançar. E como isso é um desafio para nós na cidade de São Paulo, na faixa talvez que você viva, que a gente vive, como às vezes a gente sabe que Jesus é o tesouro, Ele é a vida, mas a gente não retém. A gente perde constância. E aí, irmãos, isso precisa ordenar a nossa vida. Seja constante. Jesus não está pegando no pé daquela igreja, Ele não está apontando um erro, Ele está exortando e colocando diante dela um desafio de ser constante no esforço para manter a vida com Cristo. Como é que a gente vive e mantém a nossa vida com Cristo? Quando Ele veio a nós e conquistou o nosso coração, a gente responde a Ele. E a nossa vida é a vida de Jesus, a nossa vida é dele. Você não é seu.
Sua vida, sinto muito, mas não é para cumprir seus sonhos, seus planos. A gente está aqui para encontrar, casar, afinar os nossos sonhos na vontade de Deus revelada no Evangelho. E a gente aprende a deixar Deus pastorear os nossos alvos, pastorear os nossos planos de vida, o nosso projeto de vida. Em alguns casos, isso representa renúncia. Em outros, a gente diz, que bom, eu já tinha sepultado minha vida. E Deus me fez voltar a viver. Independentemente de que área seja isso na tua vida, uma coisa é certa. Deixe que o Evangelho te reforme, deixe que o Evangelho te mude, deixe que o Evangelho seja o ponto de partida, o teu alvo. Eu começo com Jesus e eu quero que a vida toda caminhe em direção a Ele. E aí eu vou pensando os relacionamentos, a profissão, eu vou colocando a mordomia do corpo, eu vou colocando a administração dos bens, eu vou colocando isso e aquilo, o cuidado com a saúde, a constituição da família e tantas outras coisas que às vezes a gente coloca isso como alvo e a gente não retém. Não retém o relacionamento com Cristo. E a pior coisa que não é que a gente desvia. Não, eu nego Jesus, ele não é o caminho, eu não quero mais saber dele na minha vida. Ele é, mas eu não consigo encontrar. Eu não consigo viabilizar. Eu sou de Deus, creio nele, mas eu não me relaciono, ele não faz parte de mim. Jesus Cristo está dizendo para essa igreja, retém, seja constante no relacionamento com Deus. Se esforce para manter a vida com Cristo. A porta está aberta e ninguém vai fechar. É uma vitória. Mas mantenha a porta aberta. Irmãos, esse é um desafio para a gente ir embora para casa hoje. Retém. E talvez você esteja aqui. Reter o quê, pastor? Já abandonei tudo. Não tem o que reter. Há esperança. Volte-se para Deus. Volta para o ponto. Volta para o começo. Volta para o Evangelho. É da gente se perder, irmãos. Perder fidelidade a Jesus. Ao que vencer, ele vai fazer coluna no santuário de Deus, e nessa coluna vem o nome de Deus. No mundo antigo era comum, nos santuários, você ter colunas e colocar o nome dos deuses e dos heróis para visitação e honra a esses heróis. Para uma igreja, naquele contexto, nunca ia ter coluna e nem ter edificação nenhuma. Mas ele está dizendo, olha, vocês, Deus faz coluna e coloca o nome dele sobre vocês. Deus é a segurança, Deus é a estabilidade de vocês. Deus é a firmeza, Deus é a força. Aquele que guarda o Evangelho tem em Deus a sua estabilidade. Aquele que guarda o Evangelho de Jesus faz de Deus a sua segurança. E fazer de Deus a nossa estabilidade é não fazer das outras coisas a nossa estabilidade. É muito difícil, irmãos. Quem aqui não queria uma coisinha para fazer disso a sua estabilidade? É bom demais, porque é visível, palpável, mensurável. Agora a gente cultua sem ver, com fé na palavra. É tão bom quando Deus dá uma materializada em alguma coisa, se é que Ele faz isso. E aí a gente se agarra e diz, não largo de jeito nenhum. Como é bom poder ter essa referência visível, segura nas nossas mãos. Mas ele está dizendo, o vencedor no reino de Deus é aquele que é coluna e recebe o nome do Senhor, é coluna no santuário de Deus. É aquela pessoa que tem segurança, força e estabilidade em Deus. Ela pertence ao reino de Deus e o reino de Deus pertence a ela. E aí ele termina dizendo, a gente precisa ouvir isso. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente precisa ouvir isso. A gente veio aqui hoje porque Deus quer que a gente entenda que a gente precisa ser encorajado. Mesmo que você tenha pouca força, ou não tenha nenhuma. Deus fez a gente entender hoje que a gente, nesse encorajamento, a gente tem pouca força. E a nossa pouca força, a nossa fragilidade, a nossa pequenez, ela não é motivo para que a gente desista, é motivo para que a gente continue fiel àquele que é força, àquele que é poder. Ele é poder.
Tem um cântico muito antigo do Prisma Brasil que diz assim, ó, não vou cantar, né? Jamais. Mesmo que o caminho seja incerto e desconhecido o trilho for, Deus tem nos dado segurança, nós temos paz, alegria nos vem, força nos traz. Ele é poder, é nossa força, certo eu estou que Ele nos ampara com suas mãos. Ele é o poder, Ele é a força. Ele é o poder, Ele é a força da sua vida. Vamos fazer dele o poder. Vamos fazer dele a força da nossa vida. Vamos fazer dele e nada, nem ninguém, a nossa segurança. Vamos permitir que o nome dele esteja sobre nós. E ele sobre nós seja a nossa estabilidade. Só isso e tudo isso. Só isso e tudo isso. A gente precisava ouvir isso hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Vamos orar pontualmente. Se você está desencorajado. Se você está com pouco ou sem força. Ou se se sente infrutífero. Eu sou cobrado por resultados, eu gostaria de ter mais coisas para manifestar de resultados. Lembre-se disso, no reino de Deus é mais importante ser fiel. Você recebeu Jesus. Um dia eu recebi Jesus. E isso ninguém toma de mim. Ninguém tira de você. Esse é o tesouro. Os anos vão passar, irmãos. Os filhos que Deus te deu um dia vão crescer e vão casar e constituir família. O emprego que hoje a gente tem, amanhã a gente pode não ter. Mas quem nos dá a vida eterna é o nosso Salvador Jesus Cristo. Que a gente retém o que a gente recebeu. Ele foi dado de graça para nós. Ele é o nosso tesouro. É tudo que você tem. E vai ser assim, tudo que você tem. Não deixe que outras coisas sejam o seu tudo. Não deixe que outras coisas sejam o seu tudo. Não deixe. Nenhuma bênção que venha de Deus pode ser seu tudo. A alegria da nossa vida é Jesus. Então eu queria que a gente chorasse a nossa pouca força diante dele. Talvez você tenha pouca força para você viver. Pouca força. Talvez você tenha pouca força para o seu casamento. Talvez você tenha pouca força para qualquer coisa, sei lá. Não consigo pensar aqui. Mas você sabe porque você sabe da tua história. Mas guarde Jesus. Ele é a nossa força. Ele é a nossa força. Vamos falar com Deus. Deus, é tão bom poder chegar diante do Senhor e dizer: a gente não tem força, a gente não sabe, a gente não é a resposta. É tão bom, Senhor Deus, receber encorajamento que vem de Deus. É tão bom admitir que a gente precisa de coragem porque a gente tem medo. É tão bom, Senhor Deus, chegar diante do Senhor e rasgar o nosso coração, Senhor Deus, sem reserva nenhuma. É tão bom, Senhor Deus, ouvir, ler a palavra, que foi dada tanto tempo atrás, séculos atrás, milênios atrás, mas que fala com a gente aqui hoje. E dá conta da nossa situação, dá conta das dificuldades que a gente encontra na vida. Deus, nesse momento de oração, a gente também quer fazer disso um momento de culto, um momento de compromisso, um momento de decisão, um momento, Senhor Deus, de rasgar o nosso coração, um momento de compromisso, de se comprometer com coisas que talvez a gente tenha se descomprometido, Senhor. Deus, é difícil para nós dizer que a única coisa que a gente tem é Deus, mas ao mesmo tempo é uma riqueza para nós dizer: a única certeza que a gente tem é o Senhor. E que seja assim, porque isso ninguém pode tirar de nós. Isso ninguém vai roubar de nós. Não tem perda de saúde, de pessoas, de bens materiais, de qualquer coisa, Deus, que tire o Senhor de nós. Como que a gente pode viver sem o Senhor? Como que a gente pode rodar, Deus, sem o Senhor? Como que a gente pode, Senhor Deus,
andar com muitos resultados, Deus, sem Deus. Como que a gente pode, Deus, andar na vida, Senhor Deus, sem Deus fazer parte de nada, Deus? Isso é tolice, isso é inutilidade. O Senhor é a razão de tudo, o Senhor é o fundamento de tudo, o Senhor é a nossa vida, Deus. E como a gente sutilmente cai nessa ideia de que a vida vai e a gente roda sem o Senhor. Ajuda-nos a reter o que nós temos, e o que temos é o Senhor. Tu és o nosso tudo, Deus. Se há outras coisas nesse lugar na nossa vida, muda o nosso coração, Deus. Muda o nosso coração. Se o nosso coração tem outras coisas como tudo, outras pessoas como tudo, outros alvos como tudo, Deus, que as coisas da vida encontrem sentido a partir daquilo que recebemos de graça. Deus, a gente quer ver a porta aberta, o Evangelho operando na vida de pessoas. A começar em nós. Deus, eu peço ao Senhor, com os meus irmãos, novamente, eu quero ver o Teu Evangelho operar na vida de pessoas. O Teu Evangelho é vivo. É uma mensagem que muda o homem, Deus. Mudou a nossa vida. Mudou meu coração, Deus. Um coração rebelde. Um coração sujo, um coração, Senhor Deus, duro, um coração orgulhoso, vaidoso, Senhor, mudou a nossa vida. A gente quer ver essa porta aberta, Deus. A gente quer ver essa porta aberta, Senhor. Opera, Senhor Deus, na nossa vida. Encoraja-nos, ó Deus, para que a gente viva olhando para Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe para a glória dele.